No ano em que a política foi o principal assunto em todas as rodas de conversa e pautou o debate nos mais diversos segmentos da sociedade, o Brasil viveu sua eleição mais fervilhante. No centro da disputa, duas figuras que todos conhecem bem, Lula e Bolsonaro. Mas essa guerra travada por eles não ficou só entre seus eleitores. Foi levada para o ambiente digital e incrementada por um ingrediente indispensável por quem quer sobreviver nesse ambiente e vencer a eleição: o marketing político. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicações, que ficará disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli, com a direção de Arthur Lessa. No episódio de estreia, eu converso com o especialista no assunto deste episódio, Fred Perillo. Bem-vindo, Fred. Oi, Maga, obrigado. Estou emocionado. Primeiro episódio. Estamos largando assim já. Muita responsa, né? Um podcast que não é para falar de política, e a gente está fazendo o quê? Falando de política. O primeiro episódio já é polêmico, né? Já é polêmico. Quero saber o que é marketing político. O que a gente pode definir como marketing político? Olha, para começar, eu quero já plagiar o nome do podcast. Na política, ninguém morre de tédio. Na política brasileira e mundial. Marketing político, na verdade, não é uma ciência, mas é um marketing que você trabalha a reputação de políticos no tempo integral. Eu luto para desmistificar a diferença entre marketing eleitoral e marketing político. Opa! E o que risca o chão entre essas duas definições? O marketing eleitoral, ele é circunscrito ao período eleitoral. É aquele marketing que você faz ali no período da eleição, né? Que está cada vez mais curta, né? Já tivemos eleições no Brasil com 3 meses, né? Hoje são 40 e poucos dias. O marketing político é permanente. É como os americanos entendem o marketing político, né? Você trabalha a reputação daquele mandatário ou político, ou mesmo fora do mandato. Muita gente acha que para você marketing político tem que estar no mandato. Não. Eu estou trabalhando, por exemplo, um médico que é candidato em 2024 a prefeito, nunca foi político, e estamos trabalhando o marketing político dele. Então a gente vai ter aqui, né? Amanhã a gente vai trazer essa informação. A reputação política dele, né? Esse lá em Minas. Lá em Minas, candidato em Belo Horizonte. Então, assim, o marketing político é permanente, né? Ele não pode estar circunscrito às eleições. Então, isso explica muitas vezes um político, né, que teve mandato, está fora do mandato e que, exemplo, se comunica ou oficializa a sua comunicação, seja nas redes sociais ou em outras plataformas, só naquele período em que ele tem mandato. Ele sai do mandato, ele para de usar. E isso explica ele de repente, até não se reeleger, porque as pessoas meio que esquecem dele, ele pode até estar trabalhando, mas ele acaba não se mostrando muito. Faz sentido isso? Faz sentido, mas a gente tem que fazer um corte antes e depois das redes sociais. Porque hoje, com as redes sociais, todo mundo é uma mídia. Então, nós temos seguidores, nós temos audiência, né? Era muito mais difícil fazer marketing político ou uma pré-campanha estendida sem as redes sociais. Você tinha o quê? Apenas a imprensa, né? Como intermediária. Né, tinha que emplacar entrevistas, etc. Com as redes sociais, nós temos mídia, nós somos mídia, homens mídia, mulheres mídia. Então fica mais fácil você se manter em evidência, se conectar com a sua audiência, mesmo fora do mandato, já que você tem ali o seu espaço. Mas né? Você começou a trabalhar com marketing político antes das redes sociais. Bem antes das redes sociais. Como é que fazia para trabalhar a reputação de uma pessoa sem poder fazer uma selfie, um Reels, um vídeo, enfim? Era mais difícil, mas era mais orgânico. Muita gente não imagina. Eu sou um migrante digital, né? Eu sou migrante. Eu tive que migrar de uma época analógica para uma época digital. Você sofreu com esse período? Não, porque eu sempre fui muito tecnológico, sempre gostei, né? Agora, eu trabalho com muita gente, talvez, na minha equipe, na minha agência, as pessoas com que eu trabalho, a maioria é nativa digital. Já nasceram sob o signo das redes sociais. Não só na política, né, mas na vida. Então é mais fácil. O signo é rede social e o ascendente é alcance, engajamento. Exatamente. Então, assim, era mais desafiador, né? Você tinha menos canais, né, de comunicação, pontos de contato, né? Mas, por outro lado, era mais fácil porque hoje o cidadão também é uma mídia. Era uma relação muito vertical, Maga, de cima para baixo. Porque o cidadão era muito receptor, né? Então ele recebia uma propaganda política, né? Se tinha na televisão, no rádio, que vem perdendo peso. Agora, hoje, o cidadão, ele entra na rede social de um político, ele ataca, ele critica, ele elogia, né? Ele também é uma mídia, né? Então, hoje é mais difícil... Se sente parte daquilo ali. Se sente parte. Então, eu costumo dizer que a comunicação política hoje é muito horizontal. Porque o político está na rede social, o cidadão também. Então, ele fala meio que de igual para igual. Isso é bom ou ruim? Né? É bom.
É bom. É bom. A gente está vivendo, a gente conversava isso antes de gravar, é um momento, infelizmente, não só no Brasil, diga-se de passagem, muito tóxico do ponto de vista do debate, né? Existe até uma expressão para isso, que é o pós-verdade, né? Onde a verdade e os fatos não valem muito, vale a crença pessoal. É mais né? ou menos assim, é verdade, porém depende? Porém depende. Então você pega o Twitter, que é uma rede social que eu adoro, porém abandonei. Eu já fui um influencer no Twitter há 10 anos atrás, porque ali você não consegue mais debater, né? Você tem ali, além dos bots, enfim, todo mundo querendo impor uma certa visão de mundo, né? Então, as redes sociais são positivas, elas permitem o acesso do cidadão ao debate político, mas esse momento está muito tóxico, né? Não vamos politizar esse bate-papo sobre comunicação política, marketing político, mas realmente as redes sociais poderiam voltar como elas surgiram, né? Como ambientes democráticos, onde cada um expunha a sua ideia, mas sem essa agressividade que se vê hoje. Já que a gente está falando de digital, eu quero saber o seguinte: é possível eleger uma pessoa que nunca tenha sido candidato, que não tenha trabalho prestado, enfim, só trabalhando a sua reputação, as suas redes sociais, a sua comunicação, só com marketing político? Tem como? Tem como, mas são exceções, né? São exceções à regra. Muita gente pergunta também se hoje é só digital, né? O marketing digital, ele é mais importante à medida que você cresce a população dos municípios. Então, por exemplo, em Criciúma, um candidato em Criciúma, o marketing digital para ele é muito mais importante do que no município menor, em São Martinho, Entendi. em Santa Rosa, Entendi. né? Porque no município pequeno, você consegue ter um contato pessoal com boa parte da população. Em Criciúma, em Florianópolis, em Joinville, não, né? Estou falando do digital, né? Muita gente pergunta hoje, Fred, agora a campanha é só digital. Não, a campanha ainda continua... Ainda é importante pedir o voto lá Muito importante, inclusive... na praça da cidade, nos bairros. Inclusive, a gente precisa dessas imagens para levar para o digital. Não tem como. O digital, ele reflete o que está na rua, uma caminhada, uma reunião, um comício, né? Eu sou de uma época que tinha showmício. Showmício. Eu fiz uma campanha em Minas. Showmício. A gente contratou o Zezé de Camargo e Luciano no auge para 30 shows para o nosso candidato, lá em Minas. Uma campanha de governo. Foi o quê? Que ano isso? Foi antes dos anos 2000. Foi 98, me parece. Né? Zezé de Camargo no auge, então você podia fazer um show para atrair as pessoas. Hoje você não pode mais, né, oferecer. Podia ter brinde, né? A gente fazia brinde na época. Eu acho correto, né? Eu acho que tudo aquilo que incentiva o poder econômico não é legal, então eu concordo em proibir show, eu concordo em proibir brinde, é legal, né? Mas o marketing político, ele trabalha reputação, né? Eu gosto muito da palavra reputação, né? Reputação é como as pessoas nos veem, né? Que é diferente de identidade, né? A gente também... Qual que é a diferença entre identidade e reputação? Identidade é aquilo que a gente verdadeiramente é, né? Eu posso ser honesto, mas não parecer honesto. Eu posso ser trabalhador, mas não parecer trabalhador e vice-versa. Então pode ter um descolamento daquilo que eu sou, né, para aquilo que as pessoas... A reputação é a percepção, né? Como as pessoas me veem, né? Você perante mim tem uma boa reputação. Eu te considero uma boa jornalista. Né? Mas eu não conheço a sua identidade. Entendi. Eu te conheço pela mídia, né? Então a tua reputação para mim, pelo que eu percebo, é boa, mas eu não conheço a identidade da Maga, porque eu não privo da tua intimidade, né? Você é uma figura pública, uma jornalista. Então há essa diferença entre aquilo que a gente verdadeiramente é, que é a identidade, da imagem, que é uma projeção que as pessoas têm da gente. A gente estava conversando antes sobre a tua trajetória, teu tempo de estrada, né, no marketing político, enfim, na comunicação. Bastante. Mais de 30 anos, né? Então, 35, 36 anos. Minha primeira campanha em que eu coloquei meus conhecimentos, em que eu fiz estratégia, foi em 96. Elegeu? Elegemos. Um candidato em Lagoa da Prata, Minas Gerais. E hoje, o que ele está fazendo? Ele ainda é político? Ele morreu. Ele morreu. O Lucão, prefeito, na minha cidade. Mas foi um bom prefeito. Foi um bom prefeito. Então tá bom. Foi um bom prefeito. Ô, Fred, e aí a gente estava falando antes de começar sobre a tua trajetória, sobre esse tempo todo. Em algum momento, você criou algum planejamento de campanha que deu errado? Você quando terminou não deu certo, não elegeu a pessoa e você olhou e pensou, poxa vida, errei, né, falhei. Aconteceu isso em algum momento? Muitas vezes, Maga, e a gente tem que dar ao marketing político o verdadeiro tamanho dele. Quem ganha a eleição é o candidato, né? É o candidato. O marketing político, ele basicamente maximiza forças e minimiza fraquezas. A gente faz um diagnóstico do candidato, da candidatura,
não só do candidato, mas de todo o contexto político, dos concorrentes. Muitas vezes a gente calibra um posicionamento de campanha, um slogan, muito mais pela concorrência do que pelo próprio candidato, né? Porque tem oportunidades, né? Então esse trabalho ele começa muito antes de uma pré-campanha. Ele começa muito antes. Por exemplo, eu posso ter um concorrente numa eleição que teve problemas de imagem com relação à corrupção. Então, eu posso levar para o meu candidato uma pauta que é desfavorável ao meu adversário. Se não fosse esse adversário, de repente eu colocaria um outro slogan, um outro posicionamento, né? Mas muitas vezes a gente não acerta por diversos motivos. Primeiro, não é uma ciência exata. Por mais que a gente faça pesquisa, não existe campanha sem pesquisa, principalmente pesquisa qualitativa, eu bato muito nisso, né? Quando você está fazendo planejamento, quant não interessa, intenção de voto. O que me interessa é mergulhar na alma do eleitor, que eu consigo num grupo focal, numa mesa como essa, moderando um grupo, né, vários grupos, e entendendo o que as pessoas pensam, né? Então, o que a gente tem de mais sólido numa campanha, numa pré-campanha, para o planejamento, é pesquisa qualitativa, né? Mas mesmo assim não é uma ciência exata, então a gente não pode dar garantia de vitória. Podemos perder por umas circunstâncias políticas, podemos perder por falta de dinheiro. Faltou dinheiro para executar o plano, faltou por circunstâncias que aconteceram, e a gente aprende mais na derrota do que na vitória, né? Eu, quando vou dar curso, palestra, que é algo que eu gosto, eu me sinto hoje muito mais confortável dando aula do que dando consultoria, é o aprendizado com os erros, porque a gente não aprende nada com a vitória não ensina, a derrota sim, porque aí você evita fazer na próxima eleição aquilo que você errou, né? Então a gente erra muito, erra a percepção, erra a sacada, erra numa gestão de crise, né? Que as crises hoje não são quando se vão vir, é quando vão vir. Porque elas virão. Virão. Falar em crise, momento de crise, sim, vai se criando um clima terrível. Terrível. Eu vou chegar numa pergunta muito tranquila, né? E que dá o tom desse podcast, que é o seguinte: estamos praticamente num terceiro turno, né? Porque a gente teve primeiro turno no Brasil, segundo turno da eleição presidencial, e parece que não acabou ainda, né? Ainda estamos... Está acontecendo. Estou falando isso por conta, claro, das manifestações, do que aconteceu no pós-eleição. Mas, tirando essa parte, se a gente for pensar somente no resultado das urnas, né, que levou o Lula à vitória, eu quero saber a tua opinião sobre o seguinte: quem fez o melhor marketing político desta campanha, Lula ou Bolsonaro? Olha, em tese, numa situação normal de temperatura e pressão, o melhor marketing de quem ganhou, né? Eu acho que o Bolsonaro, não o Bolsonaro, né, o staff dele, o Bolsonaro fez uma boa campanha, porque ele teve duas estratégias. Ele teve a estratégia digital, que era tocada pelo filho Carlos Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, ele tem um trabalho notável, que foi criar comunidades. Ele começou a campanha... Ele soube fazer isso. Ele soube fazer isso, como ninguém, né? Hoje, ele, mesmo perdendo a eleição no Telegram, no WhatsApp, ele tinha muito mais militância do que o Lula, o PT, né? E o Bolsonaro começou a pré-campanha em 2014. Há 4 anos antes dele ser eleito em 2018, né? Então ele fez o trabalho... Todos aqueles movimentos que ele fazia era justamente pensando na eleição de 18. Não, exatamente. E assim, ele fez uma estratégia de aeroporto e captação de contatos, né? Então ele fazia viagens como pré-candidato em 2016, 2017, era recebido e a equipe dele começava a pegar o contato das pessoas, que a gente chama de leads, né? Contatos, para montar banco de dados. Então foi um trabalho muito bem feito, né? Que culminou na eleição dele. Parte da campanha do Bolsonaro foi feita pelo Duda Lima, que eu conheço, que é colega nosso do Camp, que é uma instituição que fez a parte de TV e rádio. Só que ele chegou para fazer só a campanha... Agora é de 22, você está falando. De 22. Só que ele chegou para fazer a campanha. Eu entendo que o Bolsonaro tenha errado na comunicação de governo, né? Institucional, a SECOM, né? Eu acho que, por pior que o governo tenha sido, e eu não acho que foi tão ruim assim, tem o que mostrar. Só que se privilegiou ao longo do mandato a comunicação ideológica, a comunicação pessoal com as redes pessoais dele, dos seus apoiadores, dos ministros, e esqueceu a comunicação institucional, que, claro, ela não pode ser política, ela não pode ser personalizada, mas ela pode mostrar os feitos do governo. E tem feito, né? E como a eleição foi muito equilibrada, essa pequena diferença pode ter sido uma boa comunicação de governo. Maga, eu bato muito na tecla de que a comunicação de mandato, eu estou com um curso hoje chamado Método M, que é um mapa mental, que é a comunicação do mandato. Curiosamente, o mapa mental tem a forma de uma letra M, que é a letra do mandato. A comunicação do mandato é a comunicação da campanha. Se você faz uma comunicação de mandato bem feita,
isso serve para um vereador, para um deputado, um presidente, você chega para o processo eleitoral, né, mais prontinho, mais prontinho. Então, acho que não foi feito o dever de casa lá atrás na comunicação de governo. Na campanha, o Lula fez uma campanha mais tradicional, né? Digitalmente ele tinha muito menos seguidores que o Bolsonaro em todas as redes, né? Até porque o Lula era alguém fora do jogo há pouco tempo, né? O Lula voltou para o jogo, né? Através da... O Lula não foi absolvido, na verdade, né? Houve algumas anulações de decisões, né? E ele acabou voltando para o jogo, algo que era impensável 3 anos atrás, né? Então Lula... a gente pode dizer que o Bolsonaro nem contava com essa possibilidade de ter que enfrentar o Lula, será? Eu acho que em algum momento não. Né? E teve que se adaptar quando ocorreu, a justiça, enfim, deu ao Lula a liberdade, a possibilidade de ser candidato, e aí sim, né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, nenhuma das duas campanhas saltou aos meus olhos. Eu acho que as campanhas foram medianas, né? Mas, enfim, é difícil falar que quem ganhou não teve a melhor campanha, né? Eu acho que o Bolsonaro teve... Não, e eu quero justifique sua resposta, no meu caso, vou justificar a minha pergunta. Sim. Por que eu perguntei isso? Porque a diferença foi tão pequena entre os dois que eu considerei que dava para fazer essa avaliação, né? Para não ficar pensando, pô, como que vai perguntar isso se o Lula ganhou a eleição? Então, provavelmente a campanha dele foi melhor. Não, mas é que foi muito pequena essa margem. Então, né, dava para fazer essa... Prossiga. Não é isso. Eu acho que houve um equilíbrio muito grande e eu acho que o marketing político, a publicidade fez pouca diferença, mas sim o marketing político. Foram 2 candidatos muito rejeitados, né? Não houve espaço para uma terceira via, né? Então... Desde o começo, né? Desde o começo. A melhor campanha, para mim, foi do Ciro Gomes. Mas a eleição é o seguinte, você estar no lugar certo na hora certa. O Ciro Gomes estava no lugar errado na hora errada, né? Em algum momento, lá em fevereiro, março, eu imaginava que houvesse espaço para uma terceira via. Não houve, né? Ou Simone, ou Ciro, enfim. Mas a campanha do Ciro, feita pelo João Santana, que foi o marqueteiro da Dilma, enfim, era ligado ao PT, foi uma campanha muito bem feita, em termos conceituais, né? Prefiro o Ciro, ele tinha alguns slogans, as peças digitais foram muito criativas, ele tentou transformar o Ciro aqueles reacts do Ciro, na cadeira de gamer. Eu achei uma campanha extremamente criativa. Então, veja bem como que são as eleições. Para mim, a melhor campanha foi de alguém que nem foi para o segundo turno, que foi a do Ciro Gomes. Melhor campanha do ponto de vista da publicidade, do marketing político, né? Mas não cabia. O que cabia era uma decisão de quem era menos ruim, Lula ou Bolsonaro, né? Pronto, com rejeições... Saiu bem dessa. Rejeições altíssimas. Bem dessa. Te conheço, Fred Pereira. Tu me enrolou nessa conversa. Tô tentando me livrar. Eu tô vendo. Falando em campanha que começa muito antes, né? Em criação ali de imagem que começa antes. Você acha que a Simone Tebet está fazendo esse trabalho? De cuidar da imagem, da reputação, de olho em 26? Eu acho que a Simone, ela teve uma sacada muito, muito boa, porque foi um risco muito grande ela ter, no segundo turno, abraçado a candidatura do Lula. Né, que ela poderia estar ali perdendo todo o futuro político dela. A Simone seria reeleita senadora, tranquilamente, né? Foi por uma candidatura a presidente. Eu acho que, conceitualmente, a candidatura dela não foi legal, não se posicionou, porque um político, Maga, você tem que olhar e claramente saltar aos olhos o que ele representa, né? Se é a ideologia, se é uma pauta, se é uma bandeira, se é a defesa de um território. Eu vi a Simone defendendo as mulheres, mas, ao mesmo tempo, a esperança, o fim da polarização. Eu acho que não houve um posicionamento, né? Eu não sabia... Uma demarcação de território. Essa é a minha bandeira. Essa é a minha bandeira. Tá? Mas o grande salto dela foi no segundo turno, que ela correu o risco de abraçar o Lula, abraçou o Lula, e hoje vai para um ministério, né? E provavelmente para um ministério de visibilidade, que é um ministério social, desenvolvimento social, né? Inclusive contra o PT, que não quer que o Lula dê esse ministério para ela, mas segundo notícias de hoje, ela vai ter esse ministério, né? Então, política também é muito de oportunidade de estar no lugar certo no momento certo. Ela fez uma aposta ousada, arriscada, perigosa, porque ela falou mal do Lula. Ela era uma candidata do MDB, de um partido de centro, né? O slogan do MDB é ponto de equilíbrio. Então, ela bateu no Lula e depois abraçou o Lula fazendo uma aposta política que hoje, é claro que é muito fácil analisar depois de o profeta do acontecido, né? Hoje foi acertada a Simone. E eu acho que ela hoje é o principal nome para 2026. É claro que até lá tem
um século de tempo ainda, vai surgir uma liderança da direita, outra liderança da esquerda. O Lula, eu acho que não tem idade, e ele diz que não é candidato à reeleição, tem outros players vão entrar no jogo, mas hoje a Simone é a primeira. É a primeira. Muito bem. Disparado. Eu ia te perguntar se Bolsonaro chegaria em 26, mas eu vou te livrar dessa, tá? Vou vir aqui para o Estado. Eu não fujo de pergunta, pode... Então eu vou te perguntar, Bolsonaro chega em 2026 com força, como chegou em 18 e em 22? Você acha que sim? A pergunta, acho que não é se chega, é se ele quer chegar. Você acha que ele não quer chegar? Talvez não. Eu acho que ele está mostrando um grau de abatimento, né? O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, está puxando o Bolsonaro para reagir perante as pessoas que estão nas ruas, né? Querendo uma demonstração do comandante em chefe. E eu acho que é um abatimento natural, e eu acho que talvez ele não tenha vocação para liderar a oposição. Eu estou falando do ponto de vista político. Talvez, talvez ele não queira. Mas mesmo se quiser, ele pode ficar inelegível, porque há uma série de questões com relação à campanha dele, e também pode ser preso, que é uma possibilidade, né? Porque ele vai, né? Enfim. Então, eu acredito que o Bolsonaro não estará no jogo em 2026, né? Parte que por talvez não querer, e se quiser, ele pode ser impedido, eventualmente, por uma condenação ou por uma inelegibilidade. Supondo que ele não tenha nenhum problema e nem outro, nem fique inelegível e nem seja preso. Ainda assim, ele teria a mesma força, você acha? Ou esse derretimento pós-eleição tende a seguir? Porque ele nitidamente, essa apatia dele acaba em algum momento dessa brincadeira, desse jogo político, de repente incomodando os seus seguidores, né? Os seus apoiadores, não seguidores, apoiadores, porque são as pessoas da vida real, que estão nas ruas ainda e que estão se mobilizando e tudo mais, e que não veem o presidente que viram durante tanto tempo. Será que isso não vai atrapalhar a imagem dele para daqui a pouco? As pessoas vão olhar e vão pensar, poxa, vou escolher outro líder de direita aqui, o Bolsonaro não quero mais. Será? Mas a memória do povo é muito curta, tá? É muito curta. É muito curta. Eu acho que o Bolsonaro, ele superando a questão de um eventual problema jurídico e eleitoral, ele volta forte. Ele pode voltar forte. Primeiro porque o governo Lula vai ter grandes dificuldades em função, inclusive, da herança pesada, fiscal, econômica do governo que ele vai, né, tá sucedendo. Então, é muito difícil, nos 2 primeiros anos do Lula vão ser terríveis, com muita expectativa, muita esperança que ele vendeu, e a campanha do Lula, em certos momentos, ela manipulou, porque existe uma diferença, a gente fala isso muito no marketing político, entre persuasão e manipulação. Dá um exemplo pra gente do que aconteceu, então. Eu vou dar um exemplo de manipulação, é quando você fala assim, ó, o brasileiro precisa voltar a comer picanha e tomar cerveja. Isso é manipulação. Porque você sugere que, elegendo Lula, o brasileiro automaticamente, logo depois, vai voltar a comer. Isso era e aí você repete isso, a exaustão... Isso é uma... É claro que isso é uma figura de linguagem. Sim. A gente entende, mas, ao mesmo tempo, é uma manipulação, do que persuasão é você convencer alguém de algo. Né? Uma publicidade que você vê na televisão, o comercial de iogurte é persuadindo para você comprar aquele produto. Então... É muita esperança no governo Lula, eu acho que ele vai ter dificuldades. Então, um governo que pode chegar fragilizado, né? E um presidente que naturalmente não é candidato à reeleição, pelo que já disse, pela idade, e tem um vice forte que é o Alckmin. E os defeitos do Bolsonaro, ao longo do tempo, é igual à morte, né? A morte não se regenera, né? As pessoas que morrem, né? Os defeitos vão embora, ficam só as qualidades. O Bolsonaro fora do poder, os seus defeitos, né? Por exemplo, eu atribuo também, entre os fatores que o levaram à derrota, a questão da pandemia. Se ele tivesse feito uma gestão da pandemia de uma outra forma, né? Eu conheço bolsonaristas que votaram nele em 2018 que deixaram de votar pela questão da pandemia, né? As pessoas esquecem, né? E ficam nas qualidades. Então, eu acho que se ele superar esses problemas, ele pode vir forte em 2026. Muito bem, agora vem aqui para o Estado. Campanha de 2022 para governo estadual. A gente teve Jorginho eleito, né? Agora é governador eleito, mas a gente teve uma disputa aí que envolveu o Jorginho, o Carlos Moisés, né? O Jean Loureiro, enfim, o Décio Lima, a gente teve o Jorge Boeira e o Espiridião Amin, enfim, bastante gente aí na corrida pela Casa da Agronômica. A campanha aqui em Santa Catarina te encheu os olhos?
Marco, eu vou confessar uma coisa, talvez te frustre. Eu fiz campanha em alguns estados, então não acompanhei, por exemplo, eu não acompanhei nenhum debate inteiro aqui em Santa Catarina. Na verdade, os debates eu acompanhei pelo seu perfil, pelos seus stories. Pelos recortezinhos. Ali. Pelos recortezinhos. Eu vi pouca coisa, embora tenha feito 2 campanhas aqui, que foram exitosas, né? Uma para estadual, outra para federal. Eu tive que me dividir entre outros estados. O que eu acho que o Carlos Moisés me transmitia não ter nenhum apetite, né? Eu olho para o Moisés, para o governador... Traduzindo, você quer dizer que ele não estava com vontade de ser reeleito? Não parecia vontade, parecia que estava com vontade de acabar esse jogo logo. Não sei se é uma impressão de que ele estava distante, né? De que ele não transmite para mim apetite pelo poder, sabe? Né? Ele tem um jeito bonachão. Quando ele começou o governo tocando violão, inclusive eu usava vídeos dele nos meus cursos, lá no início, no primeiro ano da gestão, mostrando como você pode usar um conteúdo pessoal, ele tocava violão, mas eu acho que ele não está talhado para a política. Eu acho que ele estava no lugar errado, no lugar certo na hora certa, 2000, né? No PSL, mas eu não vejo. Eu tinha muita expectativa na campanha do Jean Loureiro. Eu acho que o Jean Loureiro começou tarde a estadualizar o nome. Eu acho que ele começou tarde a pré-campanha. Talvez ele tenha acreditado demais só no marketing político. Ou talvez tivesse dúvidas de ser candidato ou não sei, né? Mas eu acho que se o Moisés tivesse começado o périplo pelo Estado um pouquinho antes, ele chegaria mais forte, né? A campanha digital dele foi ousada, mas em alguns momentos... eu acho que faltou alguma coisa. A do governador Jorginho Melo foi muito tradicional, né? Em alguns momentos eu comentava com colegas que o Jorginho estava nacionalizando demais a campanha e pouco os problemas. E o Jean estava apontando os problemas do Estado, né? Eu até comentei com alguns amigos que faziam a campanha do Jorginho. Tudo bem que o Jorginho é o 22, obviamente o grande cabo eleitoral é o 22 e o Bolsonaro, mas ele é candidato ao governo do Estado. Ele tem que apresentar algumas soluções para alguns problemas, e isso começou na reta final, né? Mas se você olhar bem, na pré-campanha, julho, agosto, o Jorginho ficava muito nas pautas nacionais, né? Nos valores, e aquilo me preocupava. Mas deu certo, foi eleito com o pé nas costas no segundo turno, contra o PT, que surpreendeu, né? Entre aspas, né? Porque foi uma representação da campanha nacional, foi uma surpresa pelo nome, Décio, que não é um desconhecido, mas enfim, ninguém esperava que o Décio fosse, né, tendo a mim, tendo Jean Loureiro e outros players mais fortes, né? Mas foi uma campanha que não me saltou aos olhos, sabe? Não teve aquele candidato que, como foi a campanha do Boulos a prefeito em São Paulo, né? Como teve campanhas, né? E eu te perguntar isso agora, tem alguma... dessa campanha de agora, tanto aqui ou na esfera federal também, alguma campanha que tenha te brilhado os olhos, tenha olhado e pensado assim, poxa, essa valeu ter acompanhado? Tem alguma? O Nordeste todo, tá, assim, não só em marketing político, mas marketing de governo. Se você seguir os perfis das prefeituras e governos estaduais, Recife, Fortaleza, Salvador, Bahia, Pernambuco, é uma criatividade, é uma leveza nas redes sociais. Então, assim, eu acho que o Nordeste está dando um banho em linguagem digital, né? Eu acho que pega um pouco a criatividade do povo nordestino com uma sacada digital. A Raquel Lira, que foi, né, eleita uma disputa muito complicada em Pernambuco, fez uma campanha muito legal. O ACM Neto, que perdeu a eleição. O ACM perdeu uma eleição. Depois do episódio, né? Mas na verdade não foi só o episódio, na verdade o crescimento do Jerônimo em função o PT teve 70% dos votos no estado. O ACM foi muito bem votado, na verdade, né? Então, mas ele fez uma campanha muito legal nas redes sociais, né? Como a Prefeitura de Salvador é muito legal nas redes sociais, eu acho que o Sudeste, se você olhar São Paulo, Rio, Minas, o próprio Sul, estão longe de uma linguagem que se usa no Nordeste hoje, não só no marketing político, né? O Miguel Coelho, ele é prefeito de Petrolina, foi candidato ao governo de Pernambuco. Que campanha legal foi feita pelo Jader França, meu amigo. Uma campanha inovadora, ousada na linguagem, nos reels, nos memes, sabe? Eu acho que aqui foi muito tradicional, levando uma estética de televisão
E não é, né? Não é, Não é. é outra linguagem. É outra linguagem. Deixa a linguagem da TV para a TV. Para a TV. E a linguagem da internet não tem que ter medo. É isso? Tô errada? Não, exato. E eu sempre crio treta em campanha. Quando eu vou fazer campanha de governo, esse ano eu não fiz. Mas na última, que tem a equipe do digital e a equipe da televisão. Aí, falar em televisão, a nossa televisão aqui. Não tem problema, a gente vai conversando aqui. O programa de TV fica pronto, eu falo assim, não entra na rede social. Mas como assim não entra na rede social? Não, o programa de TV foi pensado para TV, ele tem um formato de TV, uma linguagem para TV. Eu falo isso para provocar o marqueteiro da TV, depois eu coloco. Mas eu falo assim, não, eu não vou colocar aqui, mas não tá pronto, o programa da TV vai para o Facebook, ele vai para o YouTube. Eu falei assim, não, para o YouTube pode ir, porque é a TV. É, uma TVzinha. Mas não vai para o Instagram. Eu falei para provocar, mas depois... Para dar uma incomodada. Para dar uma incomodada. Mas é para demarcar território, Maga. A linguagem da internet é diferente, né? Televisão você pensa para um outro formato, para um outro público, né? Então, realmente são coisas diferentes. Na política, se morre de tédio? Não se morre de tédio, nunca. Fred, nosso tempo acabou. Pô, que pena. Poderia ficar aqui mais... Sim. Muito tempo falando disso. Obrigada, tá? Pela tua Obrigado você pela oportunidade de falar com sua audiência aqui alta, né? Assim, o podcast é estreia, né? Espero que tenha uma audiência alta, mas na rádio, enfim. Sou seu fã, eu acho que você é uma influencer, influencer do bem, com conteúdo de qualidade. Influencer de quê? De política? De quê? Você faz aquilo que os políticos deveriam se inspirar. Você oferece um conteúdo de qualidade com leveza. Porque política não precisa ser chato. Né? O político vai divulgar uma emenda parlamentar, um projeto de lei, às vezes é muito chato, porque tem uma questão, só para finalizar, da formação de quem hoje trabalha no digital de um político. As faculdades não estão formando esse profissional. Né? Então, hoje, muita gente vem do texto, do jornalismo, para fazer comunicação digital e tem que aprender na marra. Então, ainda se vê hoje muito conteúdo na rede social que é de release. Texto grande, uma outra linguagem. Mas não é culpa do profissional, às vezes. Ele foi formado por uma redação de tradicional. Só para ilustrar, a minha filha faz ECA na USP, está estudando comunicação. Eu peguei a grade curricular, é voltado para os anos 80, para redações que nem existem mais, não está voltado para o digital, para esse novo mercado que está se abrindo. Então, os profissionais hoje que estão... E esse é um mercado muito pródigo, assim. Hoje falta profissional de comunicação para trabalhar com marketing político, e não só eleitoral, em mandato também. Eu estou com dificuldade de contratar profissionais para os mandatos que a gente atende. Social media, videomaker, design, etc. Só que a formação é muito complicada, né? Então as pessoas às vezes não conhecem a linguagem da rede social, né? Então é preciso resolver esse problema de formação. Mas a gente falava de quê mesmo? Que eu mudei. Não, e deixa eu só complementar, agora que já estamos aqui no assunto, deixa eu te falar. Eu tinha um receio no começo de que o fato de eu falar de uma maneira um pouco diferente, de brincar, enfim... do seu conteúdo, sim, lembrei. Eu tinha receio de que as pessoas achassem que aquele conteúdo, que eu não estava falando sério, né? Mas esse receio nunca se confirmou, porque desde 2018, quando eu uso essa linguagem, continuo, né? Nunca tive nenhum problema nesse aspecto. Então, falar dessa forma me faz chegar em mais gente com um conteúdo que, teoricamente, poderia ser encarado como chato, né? Porque se ficar falando de política, as pessoas, né? Você vai seguir uma pessoa no Instagram esperando ver moda, lifestyle e etc e tal. Tô lá eu falando do cara que foi, né? Que foi visitar alguém, que entregou uma emenda e tudo mais. Então, eu gosto muito de falar dessa forma porque chega em mais pessoas improváveis, né? Porque os canais tradicionais vão ter audiência porque tem, que são grandes, que são potentes e tudo mais. Mas chegar em outras pessoas é muito divertido. Exatamente. O humor, para finalizar, o humor é um gatilho, né? E o grande desafio hoje que um político tem é chamar atenção para o conteúdo, porque as pessoas não estão na rede social para ver conteúdo de político. Está na rede social para ver um meme, para ler uma notícia, para se informar sobre Copa. E aí tem um conteúdo lá sobre emenda parlamentar. Então, se a gente não tiver um gatilho, e o humor é um gatilho poderoso, né? Muito poderoso. Tem uma pesquisa que diz que 89% dos brasileiros adora memes, interage com memes, né? Hoje não dá para fazer comunicação política sem meme. Né? E assim, não pode ser um político conservador antigo, se você achar uma brecha, você coloca um meme ali. Com certeza, não precisa fazer só isso. Mas dá para fazer também isso. Exato, não é a piada pela piada, não é humor. É um gatilho para chamar atenção para algo sério, para uma informação. Exatamente. Né? Então, só para finalizar, eu gosto do seu conteúdo porque é algo informal, você está entregando algo de qualidade, que é a sua visão, uma opinião, mas você tem um gatilho do humor. Não quer dizer que tudo seja
bem-humorado. Tem as tretas, tem os artigos sérios, enfim, mas é isso. Então, políticos da região que estão nos ouvindo, sigam a Maga e peguem o estilo de conteúdo dela, por favor. Valeu. Fred, obrigada, tá? Eu que agradeço. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, o produto digital da Som Maior Comunicações, e essa foi a nossa estreia, sábado que vem. Tem mais.